Olá pessoal, sou o professor Bruno Alves, estamos de volta para mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar das relações e funções, tá? Primeiramente, vamos ver a definição do que é uma função, tá? O que é uma função que nós representamos aqui por f? Uma função f é uma lei que faz cada elemento x de um conjunto A corresponder a um único elemento y de um conjunto B. Quando a gente analisa essa definição, o que nós entendemos, tá? Primeiramente, ele fala cada elemento x de um conjunto A, ou seja, cada elemento x de um conjunto A significa que todos os elementos desse conjunto A devem fazer parte dessa relação. Então, eu poderia colocar assim, ó, o que não pode acontecer, né? O que impede que uma relação entre dois conjuntos A e B seja uma função. Não pode, primeiramente, o seguinte, como é colocado na definição que cada elemento x de um conjunto A deve corresponder a um único elemento y de um conjunto B, primeiramente, não pode o quê? Sobrar. Tá, gente? Então, nós vamos ver aqui o seguinte, o que não pode acontecer é o seguinte, não pode sobrar elementos no conjunto A. Quando você analisa lá a relação entre os dois conjuntos, todos os elementos do conjunto A devem estar associados a elementos do conjunto B. O que mais não pode acontecer numa relação, né? Porque se acontecer vai impedir que ela seja uma função. A outra palavra-chave é, cada elemento desse conjunto A deve corresponder a um único elemento y de um conjunto B. Ou seja, um único elemento. Isso quer dizer que no conjunto A, aqueles elementos do conjunto A não podem estar associados ao quê? A dois elementos de B. Então, no conjunto A, os seus elementos não podem associar a mais de um, tá certo? A mais de um elemento de B. Então, se você tiver uma relação entre dois conjuntos, que um elemento do conjunto A esteja associado a mais de um elemento do conjunto B, essa relação não vai ser função. Caso a relação seja função, são válidas a seguinte notação. Eu posso representar uma função de A e B com a seguinte notação, ó, f do conjunto A no conjunto B, ou poderá ser representada assim também, ó. O f, dois pontinhos A, aí aqui tem um f minúsculo em cima da setinha e o conjunto B. Para exercitar o que acabamos de conversar, vamos analisar aqui essas imagens, né? Ó, das relações de A e B representadas nos diagramas, vamos verificar se representa ou não uma função de A e B. A primeira relação que nós temos aqui, ó, será que ela segue as orientações, a definição de função? Cada elemento de A deve estar associado a um único elemento de B? Segue sim, ó. Primeiro nós colocamos lá o quê? Não pode sobrar elementos no conjunto A. Está sobrando elementos aqui no conjunto A? Não. Né? Todos os elementos de A, o número 2 está associado, menos 2 está associado, o número 2 também está associado, o número 3 também está associado, ou seja, não está sobrando elementos no conjunto A. Agora, segunda coisa que não poderia acontecer, tem algum elemento do conjunto A que está associado a mais de um elemento de B? Também não. O número menos 2 está associado a apenas um elemento, o número 2 também está associado a apenas um elemento, o número 3 está associado a apenas um elemento. Portanto, esta relação de A em B é uma função sim. Tá, gente? Sim significa o quê? Que é função. Certo? Ou seja, na primeira imagem temos uma função de A em B. Na segunda imagem,
Vejam bem, está sobrando elementos no conjunto A? Não está sobrando, então cumpriu a primeira etapa. Agora, será que cumpriu a segunda etapa, que fala que cada elemento de A tem que estar associado a um único elemento em B? Não cumpriu. Por quê? O número, a letra A, que está no primeiro conjunto, se você observar aqui, ó, ela está ligada à letra A do conjunto B e também à letra B do conjunto B. Ou seja, existe um elemento do conjunto A que está associado a mais de um elemento do conjunto B. Portanto, essa segunda imagem, o diagrama que estamos vendo, não é uma função, certo, gente? Pelo motivo de ter um elemento de A associado a dois elementos de B. Note que de B para A, ó, tudo bem, eu posso ter dois elementos de A ligados ao mesmo elemento no conjunto B, como na primeira imagem. Já na segunda imagem é o contrário, temos um elemento de A que está ligado a dois elementos em B, e isso é o que não pode acontecer. A terceira imagem, será que temos uma função? Na terceira imagem, nós temos o elemento A, que está ligado ao elemento que também é A no conjunto B, o elemento B, que também está ligado ao mesmo A do conjunto B, e o elemento C, que também está ligado ao mesmo A do conjunto B. Observe o seguinte, não sobra elementos em A, então tudo ok. Cada elemento de A está associado. Será que é um único elemento em B? É sim. O A está associado a um único elemento. O B também está associado a um único elemento e o C também está associado a um único elemento. Note que sobraram elementos no conjunto B. Não tem problema. Pode sobrar elementos no conjunto B? Pode. Não pode sobrar elementos no conjunto A. Então, essa relação aqui, ó, é uma função, gente. Segue a definição. E na última imagem, o que nós temos? Outra relação de A em B, onde quase todos os elementos de A estão associados a elementos de B. Ó. O número 1 está associado ao número 2, o número 2 está associado ao número 4, o número 3 está associado ao número 6. Porém, está sobrando um elemento, que é o número 0, que, como vocês podem ver, não está associado a nenhum elemento. Então, nesse caso, sobrou um elemento no conjunto A. E a definição diz, cada elemento de A tem que estar associado. Se sobrou um elemento em A, significa que esta relação não é uma função. Então, é bem claro para a gente entender a relação de funções, né, entre dois conjuntos. Você precisa verificar se no conjunto A todos os elementos estão associados e se não tem nenhum elemento de A que esteja associado a mais de um elemento em B, certo? Então, vamos lá dar continuidade. Vamos analisar aqui alguns tipos de função, algumas definições. Nós temos aqui a função sobrejetora. O que significa uma função ser chamada de função sobrejetora? Conjunto imagem for igual ao contradomínio. Vamos analisar o seguinte, você tem uma função aqui, é uma relação entre dois conjuntos A e B que estamos analisando. Conjunto A e está aqui o conjunto B. Digamos o seguinte, qual é a ideia de imagem que nós temos? O que é a imagem de uma função? O que é domínio? O que é contradomínio? Digamos que no conjunto A eu tenho, certo, dois elementos. No conjunto B eu só tenho um único elemento. O que vai acontecer? Eu posso ter uma função que relaciona o primeiro elemento de A com esse elemento de B. Essa mesma função, f, ela vai relacionar o segundo elemento de A ao mesmo elemento em B. Isso aí é uma função, porque não sobrou elemento em A e no conjunto B temos um único elemento. O que acontece? O conjunto A, ele é chamado de domínio. O domínio dessa função é o conjunto A. O que é o domínio? É onde estão os elementos do que vai ser o meu x lá na minha função. No conjunto B, o conjunto B ele é chamado de contradomínio. O contradomínio é o conjunto B. Por quê?
nós vimos no slide anterior que lá no conjunto B pode sobrar elementos. Então, ele vai ter lá, ele poderia ter, por exemplo, no conjunto B, poderia aparecer aqui mais elementos. Continuaria sendo uma função. Mas o que acontece? Quem é o contradomínio? O contradomínio é o conjunto B inteiro. São esses 3 elementos que estão aparecendo aqui no conjunto B. E o que é a imagem? A imagem é só um elemento. A imagem de B, o que significa imagem? É aquele elemento que está associado. Certo, gente? É aquele elemento que está associado. Então, a imagem no conjunto B é só esse elemento aqui, ó, que está ligado, que está associado a elementos de A. Beleza? E o que acontece, o que significa uma função ser sobrejetora? O conjunto imagem tem que ser igual ao contradomínio. Quando eu acrescentei aqui no conjunto B mais 2 elementos, a imagem ficou diferente do contradomínio. Porque o que é o contradomínio? É o próprio conjunto B que tem 3 elementos. E a imagem só vai ter um elemento. Uma função ela vai ser sobrejetora se a imagem for igual ao contradomínio. Um exemplo aqui, ó, eu tenho um conjunto A e tenho um conjunto B. O conjunto A tem 3 elementos, o conjunto B só tem 2. Aí o primeiro elemento de A eu vou associar com o primeiro elemento de B, o segundo elemento de A também vou associar com o primeiro elemento de B, e o terceiro elemento de A vamos associar aqui com o segundo elemento de B. O que aconteceu? Todos os elementos de B estão associados aos elementos de A, ou seja, o contradomínio de B é o próprio B, e a imagem também vai ser o próprio B. Então, nesse caso, nós temos uma função que é sobrejetora. Segunda definição, uma função vai ser injetora. O que significa uma função ser injetora? Se elementos distintos do domínio, ou seja, do conjunto A, que representa o domínio, tiverem imagens distintas. Então, para uma função ser injetora, você não pode ter, o que não pode acontecer? No conjunto A, você ter 2 elementos que estão associados ao mesmo elemento de B. Ó, digamos que esse elemento está associado e esse outro também ao mesmo elemento. Portanto, essa função ela não é injetora. Na função injetora, o que vai acontecer aqui? Ó? Você tem o conjunto A e tem o conjunto B. Se você pegar um elemento aqui de A, tem um elemento de B lá para ele. Ó. Se você pegar outro elemento aqui de A, vai ter outro elemento diferente de B lá para ele. Ou seja, elementos distintos do conjunto A, elementos diferentes do conjunto A, eles vão ter imagens diferentes, eles não podem ter a mesma imagem na função injetora. E o que é uma função bijetora? A função bijetora, ela é, ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora. Na verdade, eu digo o seguinte para vocês, um macetezinho. A função bijetora, ela é uma função que ela é bem organizadinha. Você tem um conjunto A, você tem um conjunto B. Então, você tem, por exemplo, 3 elementos em A, também vai ter 3 elementos em B. E o que vai acontecer? Primeiro elemento de A com o primeiro de B, eu posso ter esse terceiro aqui com o segundo de B, eu posso ter esse elemento do meio de A com o terceiro elemento de B. Ou seja, para cada elemento de A, vai ter esse elemento sendo diferente, vai ter um elemento diferente em B, e ao mesmo tempo está sendo sobrejetora, porque aqui no conjunto B todos os elementos estão associados. Em linhas gerais, a função é sobrejetora se todos os elementos de B estiverem associados a elementos de A. E ela é injetora se os elementos diferentes tiverem imagens também diferentes. E ela vai ser bijetora se obedecer às duas, se ela for sobrejetora e também injetora. Vamos para a nossa primeira questão. Então, a primeira questão é a questão que caiu no Enem 2017, diz o seguinte: no primeiro ano do ensino médio de uma escola, é hábito os alunos dançarem quadrilha na festa junina. Neste ano, há 12 meninas e 13 meninos na turma.
e para a quadrilha foram formados 12 pares distintos, compostos por uma menina e um menino. Considere que as meninas sejam os elementos que compõem o conjunto A e os meninos o conjunto B, de modo que os pares formados representem uma função de A em B. Com base nessas informações, a classificação do tipo de função que está presente nessa relação é... Vamos lá para o segundo slide para ver. Então, ele quer saber o tipo de classificação que nós vamos ter nessa situação. Vamos pensar aqui o seguinte, você tem aí o conjunto A, que já foi falado que é o conjunto das meninas. O conjunto B vai ser o conjunto dos meninos. Como nós temos 12 meninas e 13 meninos para formar os pares para a quadrilha, então você vai ter aqui, ó, a primeira menina com o primeiro menino lá formou um par. A segunda menina vai formar um par com o segundo menino lá. A terceira menina vai formar um par com o terceiro menino. Como tem mais meninos do que menina, com certeza vai sobrar um menino ali sozinho que não vai ter nenhuma menina para formar par com ele. Tá, gente? Aí diz a letra A. F é injetora, pois para cada menina pertencente ao conjunto A está associado um menino diferente pertencente ao conjunto B. Verdade? Verdadeiro. Já vimos aqui que a alternativa A é correta. Essa função ela é realmente injetora, né? Porque se você pega elementos diferentes, meninas diferentes, ela vai formar pares com meninos diferentes. Vai sobrar um elemento lá no conjunto B, mas isso não tem problema. Essa função não seria sobrejetora, porque para ela ser sobrejetora, todos os elementos de B devem estar associados. Não pode sobrar elemento no conjunto B. Quando sobra elemento no conjunto B, continua sendo uma função, mas ela deixa de ser uma função sobrejetora. Portanto, ó, a alternativa B ela é falsa, que diz que F é sobrejetora, já vimos que não é. A alternativa C também é falsa, porque diz que F é injetora. Para ela ser injetora, ela tem que... Aliás, diz que F é injetora, pois duas meninas quaisquer, pertencentes ao mesmo conjunto A, formam um par com o mesmo menino. Isso não acontece, né? Na quadrilha, como foi colocado no problema, meninas diferentes vão formar pares com meninos diferentes. Então, falsa alternativa C. Alternativa D diz que F é bijetora. F não pode ser bijetora, porque para ser bijetora ela teria que ser injetora e sobrejetora. E a alternativa E fala que F é sobrejetora. Novamente, já vimos que não tem como F ser sobrejetora, falsa também. Por quê? Porque sobrou um elemento do conjunto B, pelo fato do problema dizer que existem 13 meninos e apenas 12 meninas. Se os pares são diferentes, vai sobrar um menino. Tá? Então, primeira questão aqui, a alternativa correta é a letra A. Agora vamos ver mais um pouquinho de conceito, tá? De conceito de função. Função par e função ímpar. Uma função f é considerada par quando o f de menos x é igual ao f de x, qualquer que seja o valor de x pertencente ao domínio. Então, gente, na função par, você pega números diferentes, né? Você pega números diferentes, com sinais opostos, e você vai obter o mesmo resultado. É isso que está falando aí. Uma função vai ser par se você pegar elementos opostos e o resultado for o mesmo. Por exemplo, se você pega o seu trabalho com a função f de x igual a x ao quadrado, será que isso vai acontecer? Se eu calcular o f de menos 2 ao quadrado vai dar 4. Né? Calcula o f de menos 2 como exemplo, seria menos 2 ao quadrado, que vai dar 4. Se eu pegar o f de 2, vai ser 2 ao quadrado, que também vai dar 4. Isso porque quando você eleva ao quadrado, né, expoente par, o resultado vai ficar sempre positivo, porque você vai fazer a relação de sinal lá na hora de multiplicar menos com menos, mais. Então, uma função par é isso. O f de menos x é igual ao f de x. Uma função é considerada ímpar
Quando é que a função vai ser ímpar? Quando o f de menos x for igual a menos o f de x, ou seja, na função ímpar é diferente. Você pega elementos opostos e vai ter resultados opostos. Vamos dar um exemplozinho aqui. Se eu trabalhar com a função f de x igual a 2x, eu calculando aqui o f de menos 2, isso vai dar 2 multiplicado por menos 2, que vai dar menos 4. Se a gente calcular agora o f do oposto de menos 2, que é o número 2, então nós teremos 2 vezes 2, que deu 4 positivo. Note que está acontecendo o que está aqui na definição, né? Essa função é uma função ímpar porque eu peguei elementos opostos e encontrei imagens que também são opostas, certo? E vamos para mais uma questão, né? Sendo R o conjunto dos números reais, uma aplicação de R em R, definida por f de x igual a x ao quadrado, ó, acabamos de falar, podemos afirmar que f é sobrejetora e não injetora. Certo, gente? Será que essa função ela é sobrejetora? Para ela ser sobrejetora, a imagem, né? Vamos pensar aqui, a função, para ela ser sobrejetora, o que tem que acontecer? A imagem tem que ser igual contra domínio. Só que o conjunto A aqui são os reais, o conjunto B também são os reais. Para a imagem, né, ser igual ao contradomínio, nós temos que mostrar que essa função ela vai ter imagem em todos os elementos de R, o que não é verdade, porque, por exemplo, como a função f de x igual a x ao quadrado, ela nunca vai ter resultados negativos. Você está levando ao quadrado, o resultado vai ser sempre positivo. Tanto que quando representamos o gráfico dessa função, vai fazer parte dos nossos próximos estudos, ela vai formar uma parábola com a concavidade para cima, que ela só chega aqui até o ponto zero. Ela não vai assumir essa parte de baixo aqui do eixo y. Pelo fato de eu estar elevando ao quadrado, eu não vou ter valores negativos. Significa que a alternativa A ela é falsa, né? Essa função não pode ser sobrejetora, porque a imagem dela é só a parte positiva, né? A imagem dela é só a parte positiva dos reais. Então não vai ser igual ao contradomínio, porque o contradomínio são todos os reais. Se ela não é sobrejetora, ela também não pode ser bijetora, porque para ela ser bijetora, ela teria que ser sobrejetora e também injetora, né? Aqui também diz que é sobrejetora na letra C, né? Nós vimos que a letra C é falsa. Será que ela é injetora? Né? A alternativa D diz que ela é injetora. Para ela ser injetora, vamos lá pegar a definição de função injetora. O que é que diz a definição de função injetora? Se você pegar elementos diferentes, você vai ter imagens diferentes. Só que isso não acontece, ó. Eu posso, por exemplo, calcular o f de 2, que nós já vimos ainda agora, que dá 4. E se a gente calcular o f de menos 2, também vai dar 4. Então, essa função, pelo fato dela ser uma função par, quando eu pego elementos opostos, eu tenho a mesma imagem, né? Então, elementos diferentes com a mesma imagem, ela também não pode ser injetora. Portanto, a alternativa E diz que ela não é sobrejetora e nem injetora, e vai ser a alternativa correta, porque já vimos que ela não é nem sobrejetora, nem injetora. Vamos lá para mais uma questão. Questão 3, né, o FRR 2018. Diz o seguinte: seja a função f de A em B, em que A é o domínio e B o contradomínio, assinala a alternativa errada. Ó, note que queremos a alternativa errada. Letra A. Se a imagem de F é igual a B, então F é sobrejetora. Isso é verdadeiro ou é falso? Gente, falamos muito sobre isso já nessa aula. Verdadeiro, né? Se a imagem de uma função for igual ao contradomínio, essa é a definição de função sobrejetora. Alternativa B. Uma função é par
se o f de x for igual a f de menos x para todo x pertencente ao domínio. Também verdadeiro, acabamos de falar, ó. Pegamos elementos opostos de uma função e o resultado é o mesmo, significa que essa função é uma função par. Uma função é injetora se para cada elemento do domínio temos dois elementos da imagem associados a ele. É verdade isso aí, gente? Não. A função injetora, o que acontece? Você pega elementos diferentes e vai obter imagens diferentes. A letra C está dizendo que quando você pegar dois elementos, né, para cada elemento de F, temos dois elementos da imagem de F. E, na verdade, se isso acontecer, nem é função. Se você tem cada elemento de A aqui, eu pego um elemento de A, ele vai estar associado a dois elementos de B, esse tipo de relação nem é função. Portanto, a alternativa C é a alternativa errada que queríamos identificar. Vamos dar uma analisada na D para ver que ela é correta mesmo. Uma função é ímpar se f de x for igual a menos f de menos x para todo x pertencente ao domínio. Exatamente, isso é verdade. Damos exemplo aqui da função 2x. Se f de x é injetora e sobrejetora, então é bijetora. Verdade também, a definição de bijetora é que uma função é uma função que ela é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora, tá? Portanto, na questão 3, a alternativa correta é a letra C. Interessante, essa questão caiu na UFRR em 2018, é uma questão teórica, você precisa estar dominando bem esse conceito de funções. Essa parte conceitual. Agora vamos para mais uma teoria, né? Falar um pouco da função inversa. A função inversa, como o nome já sugere, é a função f de x a menos 1, eu posso só representar assim, ó, o f com menos 1 em cima. Essa é a notação para uma função inversa, que faz exatamente o inverso da função f de x. Para que uma função admita a inversa, ela precisa ser bijetora. Vamos analisar essas ideias aqui. O que é uma função inversa? A função f, ela faz o seguinte, você tem um conjunto A, certo? E um conjunto B. Então, você imagina aqui, a função f, ela pega um elemento de A e associa a um elemento de B. A função inversa, ela vai fazer o contrário. Ela vai pegar cada elemento de B e vai associar ao elemento de A. Então, ela faz o caminho inverso. Por exemplo, se uma empresa paga ao funcionário, seus funcionários, pela sua produção, então imagina o seguinte, está aqui a produção do funcionário, isso vai indicar o seu salário. O funcionário fez uma produção P1, ele vai ter um salário S1. Essa função F é a função que a empresa vai, é a fórmula que a empresa vai usar para, a partir da produção do funcionário, descobrir, né, indicar quanto que ele vai receber. Digamos que o administrador precisa de uma outra função que vai fazer o seguinte, essa outra função, a partir do salário que o funcionário ganha, ela vai identificar qual foi a sua produção. Note que o f a menos 1, ela faz o caminho inverso. Outra afirmativa é que a função, para ter uma inversa, ela precisa ser bijetora. É claro isso porque se a função é bijetora, ela é bem arrumadinha. Então, imagina aqui a ideia de função bijetora. Você tem um conjunto A, tem um conjunto B, e o que vai acontecer? Cada elemento de A vai ter um parceiro lá no B, ó, um elemento associado a ele. Não pode sobrar nenhum elemento em A, nem vai sobrar nenhum elemento em B, nem vai ter elemento de A associado com mais de um elemento em B. Se a função ela é bijetora, beleza, temos aqui a função. Se ela é bijetora, ela vai ter inversa, porque quando a gente criar a função inversa, ela vai fazer o caminho inverso aqui, ó, vai pegar de B para A, vai pegar do conjunto B para o conjunto A, e aí vai estar tudo certinho, não vai sobrar elemento no conjunto B, nem vai ter elemento de B associado a mais de um elemento de A, e aí ela vai entrar na definição de função. Então, vamos lá.
Próxima questão, né, gente? Questão 4 fala o seguinte. Dada uma função f de R em R, definida por f de x igual a x ao cubo mais 1, a sua inversa, f a menos 1 de R em R, é definida por... Vamos agora ao procedimento para se achar uma função inversa, tá? Nós sabemos que f de x e y é a mesma coisa. Então, qual é o procedimento para achar uma função inversa? Primeiro, eu vou trocar aquele f de x por y para ficar uma coisa mais prática para nós. Ó. Então, a função vai ficar assim, ó, y igual a x ao cubo mais 1. O processo prático para achar uma função inversa é bem simples. São dois passos. Primeiro, você vai trocar a variável x e a variável y de lugar na função. Ó. Onde eu tenho y, eu coloco x. E onde eu tenho x, eu vou colocar o y. Eu reescrevo a função trocando o x pelo y. Agora, para chegar na inversa, o segundo passo é isolar o y. Você pode isolar esse y do lado esquerdo ou do lado direito, onde ficar mais prático para você. Como o y ali, ó, na igualdade, ele já está do lado direito da igualdade, nós vamos deixar ele por lá mesmo. Ó. Então, baixei o sinal de igual, vou baixar o y ao cubo, porque pretendo isolar ele do lado direito. O 1 que está positivo vai vir para o lado esquerdo e vai passar com o sinal oposto, vai ficar negativo, né? São propriedades das equações. Agora, o y ainda não está isolado por causa daquele expoente 3 lá. Mas nós sabemos o quê? Para você tirar o expoente 3 lá do y, para ficar apenas o y, porque ele isolado ele tem que estar sozinho, sem expoente, você vai passar a função inversa para o lado esquerdo. E a função inversa do expoente é a raiz, então é a raiz cúbica nesse caso. Então vai ficar y igual a raiz cúbica de x menos 1. No momento que você isolou o y, você já pode procurar aqui na alternativa. Ó. Claro que no lugar do y vai estar o f a menos 1, né, que é a notação para uma função inversa. Mas vamos procurar aqui qual é a expressão que se encaixa. Ó. Então, a função inversa de f de x igual a x ao cubo mais 1 é a raiz cúbica de x menos 1. E estamos vendo aqui ó, que a alternativa correta vai ser a letra C, onde fala que f a menos 1 de x é a raiz cúbica de x menos 1. Beleza? Então, o método é bem prático para achar a inversa. Troca o x e o y de lugar, depois isola o y. E usa as propriedades das equações, lógico, bem direitinho para o resultado ficar correto. Agora vamos para a questão 5. Né? A questão 5 dá uma função de f de r menos 5/3, menos o 5/3, né? Significa que o domínio dessa função é o conjunto dos reais, mas a fração 5/3 não faz parte. É evidente que ela não vai fazer parte porque provavelmente vai zerar aqui o denominador dessa fração. Né? Em R, menos o elemento 2/3, tá? Tá aqui a função, f de x igual a 2x mais 3 sobre 3x menos 1. E novamente pede para achar o f a menos 1, né? A função inversa. Só que pede aqui no final para calcular o f a menos 1 de 1. O que significa? Que eu vou calcular a função inversa e vou substituir esse 1 no lugar do x. Vamos lá para o procedimento para achar a função inversa. No lugar do f de x, fica mais cômodo colocar o y. Então, nós temos y igual a 2x menos 3 sobre 3x menos 5. Ou seja, o primeiro passo que nós falamos agora há pouco é trocar o x e o y de lugar. Então, vou fazer a troca agora. Ó. Segunda linha, eu já vou fazer essa troca. No lugar do y, coloco o x e no lugar do x, coloco o y. E, ó, tudo bonitinho, feito a troca. Ó. Troquei o x pelo y. Pequeno errinho aqui que eu estou consertando. Ó. No numerador, o sinal é positivo, que aparece lá na função. Né? Isso prova que tem que ter atenção. E agora é o seguinte, depois disso temos que isolar o y. Para isolar o y, vamos usar as propriedades das equações. Por exemplo,
Esse 3y menos 5 que está no denominador da fração, que está dividindo, eu posso passar ele para o lado esquerdo da igualdade, só que ele vai passar multiplicando, vai ficar assim, ó, x multiplicado por 3y menos 5 é igual a 2y mais 3. Ou seja, ele passou multiplicando. Aqui a gente usa a propriedade distributiva, vulgo chuveirinho, para fazer a multiplicação. Então, x vezes 3y vai ficar 3xy. E o x vezes menos 5 vai ficar menos 5x, igual ao que está do lado direito, que é o 2y menos 3. Ó. 2y menos 3. Como nós queremos isolar o y, vamos deixar os termos que tem o y do lado esquerdo. Ou seja, eu vou baixar o 3xy, que já está do lado esquerdo, e o 2y que está do lado direito, vou trazer para o lado esquerdo, e aí ele inverte o sinal, né, gente? Ele está positivo, ele vem negativo. O menos 5x vai para o lado direito e fica positivo. Fica 5x, o menos 3 permanece. Então tá aí. Como nós queremos isolar o y, nós temos que tirar o y dos termos da nossa equação. Então vamos colocá-lo aqui em evidência, ó. Quando a gente coloca em evidência, a gente vai tirar ele dos dois termos. Ó. Eu tenho 3xy, eu vou dividir por y. Quando divide y por y, ele vai sair do termo, porque a divisão dá 1, vai ficar o 3x. Quando a gente divide 2y por y, novamente o y sai do termo, porque y dividido por y dá 1, vai ficar só o 2. E aí mantém o que está do lado direito da igualdade. Agora ficou fácil, ó, porque eu quero isolar o y, ele vai ficar sozinho aqui na parte de baixo. E o que vai acontecer? O 5x menos 3 permanece do lado direito e o 3x menos 2, que está multiplicando aqui do lado esquerdo, vai passar para o lado direito e vai passar dividindo. Como ele passa dividindo, não precisa mudar de sinal. Então, ficou y igual a 5x menos 3 sobre 3x menos 2, que é a função inversa, né, dessa função que foi dada, certo? Agora, está faltando o seguinte, nós temos que o f a menos 1, vamos colocar aqui, ó, é igual a 5x menos 3 sobre 3x menos 2. Vamos para a segunda parte do problema, que é calcular o f a menos 1 de 1. Então, vamos substituir agora, ó, o número 1 no lugar do x. Vai ficar 5 vezes 1 menos 3. Eu estou substituindo o 1 no lugar do x. No denominador vai ficar 3 vezes 1 menos 2. E aí, no numerador, teremos 5 vezes 1, que é 5, menos 3 vai dar 2. No denominador, nós temos 3 vezes 1, que é 3, menos 2 dá 1. Ixi, um erro. Vamos ter que fazer essa questão de novo. Vamos lá para mais uma questão, gente. Questão 5. Dá uma função f de r menos o número 5/3 em r menos o número 2/3. Ou seja, o r menos o número 5/3 é o domínio, né? E o r menos o número 2/3 é o contradomínio dessa função. Essa função é dada por f de x igual a 2x mais 3 sobre 3x menos 5. Pede para quê? Se f menos 1 denota a função inversa de f, encontre o f elevado a menos 1 de 1. Ou seja, está pedindo a função inversa. Fica mais cômodo para a gente representar a função substituindo o f de x por y, que é a mesma coisa. Então, está y igual a 2x mais 3 sobre 3x menos 5. Ou seja, está aqui a minha função que eu quero achar a função inversa. O primeiro passo da função inversa, como já vimos, é trocar o x
e o y de lugar. Então, eu estou reescrevendo a função, só que eu estou trocando o x e o y de lugar. Ó. Onde tem y eu boto o x, onde tem x eu coloco o y. E agora vamos para o segundo passo. O segundo passo é o quê? Isolar novamente o y. Então, como nós vamos isolar, ó, o 3y menos 5, que está do lado direito da igualdade, que está dividindo, ele vai passar para o lado esquerdo multiplicando. Então, vai ficar x vezes 3y menos 5 é igual a 2y mais 3. Vamos tentar isolar aqui o y. Na hora que a gente passa o denominador do lado direito para o lado esquerdo, passa multiplicando, nós vamos agora fazer a multiplicação aqui, ó, do x pelo 3y menos 5, usando a propriedade distributiva, né? Vulgo chuveirinho, ó, vai ficar 3xy, que é o x vezes 3y, menos 5x, que é o x multiplicado por 5, e isso é igual a 2y mais 3, que está do lado direito. Como nós queremos isolar o y, então nós vamos trazer o 2y, que está do lado direito da igualdade, para o lado esquerdo. Vai ficar ó, 3xy menos 2y. Ou seja, os termos que têm y do lado esquerdo. Os termos que não têm o y, vamos jogar para o lado direito. Então, vai ficar do lado direito 5x mais 3. Agora, como nós precisamos isolar o y, temos que tirar ele dos termos. E podemos fazer isso, né, decompondo aqui esses dois termos, ou seja, dividindo por y. Quando eu divido 3xy por y, o y vai sair do termo, vai ficar só o 3x aqui dentro do parênteses. E a mesma coisa acontece, 2y dividido por y, o y dividido por y vai dar 1, sai e vai ficar só o 2 negativo dentro do parênteses, igual a 5x mais 3, que já está do lado direito. Agora está fácil de isolar o y, porque o 3x menos 2, que está multiplicando, ó, o pontinho aqui de vezes, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 5x mais 3 sobre 3x menos 2. Encontramos, nesse momento, a função inversa da função que foi dada, que é 5x mais 3 sobre 3x menos 2. O problema pede para achar a imagem dessa função inversa para o número 1. O que significa? Eu vou calcular o f a menos 1 do número 1. F a menos 1 é a inversa, e o 1 é o valor que eu vou dar para x, né, para poder achar a imagem, é o elemento do domínio. Então, vai ficar aqui 5 vezes, estamos vendo aqui, ó, 5 vezes x, vai ficar 5 vezes 1, mais 3, sobre 3 vezes x, novamente no lugar de x coloca 1, menos 2, que é igual a 5 vezes 1, 5, com mais 3 vai dar 8, e 3 vezes 1 é 3, menos 2 vai dar 1, 8 dividido para 1 é igual a 8, portanto, a alternativa correta é a letra B. Certo, gente? Então, mais uma questão para fortalecer aí os nossos conceitos de função inversa, mais uma questão de função inversa. Agora vamos falar um pouquinho de domínio e imagem. O domínio é o conjunto dos valores possíveis das abscissas x, ou seja, a região do universo em que a função pode ser definida. Então, o que é domínio? Uma função ela vai relacionar um conjunto A com o conjunto B. O x pertence ao conjunto A, né? E o y pertence ao conjunto B. Então, o que acontece? O que é domínio? Domínio são os elementos, são os valores que são possíveis para esse conjunto, né? Para o conjunto A, para o conjunto dos elementos do domínio. É a região do universo que a função pode ser definida. Volta um pouquinho essa aí, mano. Errei de novo, hein? Bem, vamos agora falar de domínio e imagem. O domínio é o conjunto dos valores possíveis das abscissas
x. Ou seja, é a região do universo em que a função pode ser definida. Ou seja, quando você tem uma função, normalmente ela é escrita com da forma y igual a f de x. Ou seja, o y é definido em função de um x. E esse x, muitas vezes, não pode ser todos os valores reais. Pode ser apenas parte desses valores. Ou seja, os elementos que esse x pode assumir, todos os elementos que esse x pode assumir, formam o conjunto chamado domínio. Ou seja, é o conjunto universo em que a função vai ser definida. Por exemplo, se você tem uma função que não pode assumir o valor zero, tipo uma função que represente uma fração, por exemplo, você tem a função y igual a 2 sobre x. O x nessa função não pode assumir o valor zero. Por quê? Porque 2 sobre 0 é uma indeterminação, né? É um valor que não faz sentido essa divisão de 2 por 0. Nesse caso, o domínio dessa função, de forma geral, vai ser o conjunto dos números reais menos o elemento zero. Aí eu coloco ele aqui dentro do parênteses. Então, esse aqui é o domínio da função. São todos os números reais menos o número zero, porque o número zero é o único elemento que essa função não pode assumir. Da mesma forma, você pode ter, por exemplo, uma função que representa uma raiz quadrada, por exemplo, raiz quadrada de x mais 1. O que está acontecendo aqui? Essa raiz quadrada, ela não existe para um número negativo. Então, nesse caso, quem é o domínio dessa função? O domínio dessa função são todos os números reais, né? Só que o que você vai olhar? Menos os elementos que fazem esse x mais 1 ficar negativo. Então, vamos calcular aqui rapidinho. Ó. Então, nós vamos escrever o seguinte. Nós vamos escrever x mais 1. Ó, esse x mais o 1 tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque essa função, como esse x mais 1 está embaixo da raiz, ele não pode ser negativo. Então, ele tem que ser algo maior ou igual a zero. Zero pode ser. Portanto, para x mais 1 ser maior ou igual a zero, o x tem que ser maior ou igual a menos 1. Tá vendo? Então, esse domínio daqui são os números reais, né? Nós vamos escrever agora aqui, ó, o domínio dessa função é o conjunto formado por todos os números reais que são maiores que menos 1. Então, eu escrevo aqui, ó, domínio igual a todos os x que pertencem ao conjunto dos reais, só que esse x tem que ser maior ou igual a menos 1. Ou seja, essa função, o conjunto universo dela são todos os reais que estão, né, maiores ou iguais a menos 1. A imagem é o conjunto dos valores das ordenadas y resultantes da aplicação da função f de x. Ou seja, se eu tenho o domínio, no momento que eu aplico a função em todo o domínio, eu vou obter vários resultados, né? Eu vou obter os resultados, ou seja, eu vou obter as imagens. Todos esses resultados dessas aplicações formam o conjunto imagem. Então, está bem claro aqui, ó. A imagem é o conjunto dos valores das ordenadas resultantes da aplicação da função f de x. De repente, você percebe que ao aplicar uma função, você só vai obter resultados positivos. O que significa? O conjunto imagem daquela função é o conjunto dos reais que são positivos. E assim por diante. Vamos lá para a próxima questão. Sexta questão diz, o domínio pede para achar o domínio da função f de x igual a raiz de 2 menos x sobre raiz de x mais 1. E fala que ele é dado pelo intervalo, nós temos que identificar qual intervalo aqui que está o domínio dessa função. Então, vamos lá. Primeiro, o numerador está dentro de uma raiz, portanto, 2 menos x tem que ser algo maior
ou igual a zero. Na hora que eu vou isolar aqui, ó, fica mais cômodo jogar o x para o lado direito. Então, vai ficar que 2 é maior ou igual a x. Quando ele vai para o lado direito, ele fica positivo. Se 2 é maior ou igual a x, é a mesma coisa de dizer que x é menor ou igual a 2. Então, do numerador daquela função, descobrimos que o x tem que ser menor ou igual a 2. Agora, vamos ver o denominador. O denominador, aparece a expressão x mais 1, só que está dentro de uma raiz. Ou seja, ele tem que ser maior ou igual a zero. Como ele está no denominador, ele também não pode ser zero. Então, eu vou escrever x mais 1 maior do que zero. Isolando o x, vai ficar x maior que menos 1. Juntando as duas informações, o que nós temos? O x tem que ser maior que menos 1 e também tem que ser menor ou igual a 2. Então, nós podemos escrever esse domínio da seguinte maneira, ó, juntando as duas informações. O domínio é o x pertencente aos reais, tal que esse x ele tem que estar entre menos 1 e 2. Lembrando que 2 ele pode ser e o menos 1 ele não pode. Portanto, ó, a alternativa correta, né? No caso aqui é a letra A, que fala, né, que o x tem que ser maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 2. E com essa questão encerramos a aula de hoje. Agora vamos praticar, fazer bastante exercício, tá, gente? E retornamos em breve com mais uma aula com resolução de exercícios.